Fala rapaziada, estou tentando voltar com o canal. Se puder dar o like ou comentar o vídeo vai ajudar muito. Pretendo finalizar essa obra caso veja que o pessoal está gostando. Lembre-se de se inscrever também para acompanhar essa e muitas outras que estou preparando. Tenha um ótimo vídeo. 81 Super Magic Candy, um bolo delicioso ao creme. Logo, todos os Pokémon cremosos sentiram seu cheiro, se reunindo com um pouco de confusão nos olhos. Doce. Bonsvet também espiou a cabeça para fora do lago e chamou Lin Feng. Depois de tantos dias se dando bem, ela já havia deixado de lado suas reservas sobre ele e realmente considerava a Lin Feng como seu treinador. Era um pouco estranho que seu treinador não parecesse ter esse cheiro doce antes. Esse cheiro fazia ela realmente querer ficar por perto. Beleza. O bolo está pronto, vamos levar para a plantação e comer juntos. Colocando o pequeno matcha na mão, Lin Feng carregou cuidadosamente o bolo e gritou para todos ali. Naturalmente, ele não podia vender esse bolo. Era para todos os Pokémon comerem juntos. Embora comer bolo seja um costume de aniversário, a maioria dos Pokémon dele não sabe quando nasceu, então aniversários não importam muito. Por que tantas regras? Coma quando quiser, Gardevoir. Vocês vão primeiro, eu arrumo aqui e dou a esses pequenos um poder psíquico para alcançar vocês. O sempre silencioso Gardevoir falou naquele momento. Ela olhou suavemente para a cena à sua frente, seu coração muito pacífico. Tendo vivido uma vida errante por tempo demais, ela valorizava essas ocasiões calorosas. Então vou te incomodar, Gardevoir. Lin Feng sorriu para Gardevoir. Como se lembrasse de algo, ele olhou para as estatísticas dela. Status de Gardevoir. Pokémon. Gardevoir. Gênero. Feminino. Habilidade. Sincronizar. Aptidão. Ouro. Valores individuais. HP. 31. Ataque. 18. Defesa. 26. Ataque especial. 31. Defesa especial. 31. Velocidade. 31. Força. Nível 79. Habilidades. Rosnado. Confusão. Fogo místico. Equipe dupla. Terreno neblado. Voz desarmadora. Psíquico. Beijo drenante. Explosão lunar. Visão do futuro. Descrição. Um Gardevoir brilhante, por algum motivo, parece ter se tornado extremamente resistente a status anormais. Afeto. 60. Ela te acha muito interessante e é um pouco dependente de você. Alegria. 40. Muito bom. É mesmo. Sempre quis te dar algo bom, mas sempre esqueço. Aqui, pegue agora. Colocando o bolo de lado, Lin Feng tirou um doce raro de sua bola de armazenamento. Esse era o único doce raro que Lin Feng tinha, um doce raro especial obtido agradando o Mewtwo. O motivo de não ter usado era que nenhum Pokémon conseguia lidar com a energia desse doce raro ao mesmo tempo. No entanto, Gardevoir está em um estágio crítico no nível 79, então é perfeito para ela. Gardevoir. O que é isso? Gardevoir olhou para o raro doce em sua mão com certa confusão, sem entender. Ela não conseguia enxergar através daquilo. Lin Feng pegou o bolo novamente e disse alegremente: é exatamente o que é certo para você. Deve ajudar você a resistir à maldição mais rápido. Depois, ele conduziu o grupo de pequenos em direção à plantação. Gardevoir ficou para trás, examinando curiosamente a coisa em sua mão que parecia um doce, usando seu poder psíquico para investigar novamente, mas ainda assim não encontrou nenhum problema. Ela sorriu de repente, se perguntando se tinha ficado tempo demais na natureza e se tornado cautelosa demais. Quando o pensamento passou, Gardevoir engoliu o doce. Gardevoir. Energia transbordou em seu corpo, e ela sentiu as mudanças dentro de si com certa incredulidade. Ela rompeu essa camada? Na plantação neste momento, quando Lin Feng chegou, segurando o bolo grande, o primeiro a correr foi Torchic. Ele olhou para o grande bolo, que era ainda mais alto que ele, e seus olhos normalmente semicerrados se arregalaram de repente. Piu. Tão perfumado, tão grande. Tem até um lanche para a noite. Espera. Lin Feng cutucou suavemente com o pé. Come quando chegarmos lá. Torchic não se irritou, piou 2 vezes em concordância, depois se aproximou de forma pegajosa das costas de Lin Feng. Só então percebeu que atrás dele, além de Bonsvet, havia mais de uma dúzia de Pokémon que pareciam sorvete. Elas flutuavam no ar, rosadas e sensíveis, e cheiravam muito perfumadamente. Bonsvet explicou: doce, esses são Pokémon que podem dar creme delicioso. Piu. Sério ou falso? Ao ouvir falar de comida, Torchic ficou ainda mais interessado no grupo de Pokémon que flutuava atrás de Lin Feng. No entanto, o Pokémon cremoso parecia desinteressado em Torchic, e todos borrifaram seu creme nele, cobrindo seu rosto com creme. Uma gota caiu em sua boca, e os olhos de Torchic brilharam instantaneamente. Estava realmente delicioso. Pensando nisso, ele ficou ainda mais interessado no grande bolo que seu treinador segurava. Esse parece tão grande. Servine, com Vulpix de Alola atrás dele, olhou para essa galinha grande e boba com uma expressão de nojo. Chegando perto do terreno plano do pasto cortado do estábulo das vacas, Lin Feng primeiro colocou o bolo no balcão do estábulo, certificando-se de que não caísse, depois tirou uma mesinha e alguns pratos para colocar nela. Depois de colocar o bolo na mesa, ele começou a cortar. Primeiro, cortou uma porção e colocou em uma bola de armazenamento, planejando colocá-la na geladeira depois para Pidgeot comer quando ele voltasse. Depois, começou a cortar o resto do bolo em várias porções pequenas.
Enquanto isso, Popplio, a pedido de Bonsvillet, também passou a bater para cima. Até Caterpie, que já havia adormecido no estábulo das vacas, acordou sob a tentação da fragrância, mexendo as antenas e rastejando até lá com esforço, aparentemente com medo de perder algo se atrasasse. Mumu tão perfumado, o Miltank, naturalmente, não seria exceção. Esse bolo foi bastante benéfico para eles. Não tenha pressa, tem o suficiente para todos. Lin Feng distribuiu o bolo sorridente para todos os Pokémon, ouvindo as recompensas contínuas de alegria do sistema. Depois levou um prato relativamente grande para o reservatório, olhando para Milotic, que estava radiante como jade ao luar. Aqui, isso é seu. Não havia outro jeito. Seu corpo era simplesmente grande demais. Se desembarcasse, pisotearia as plantas. Mas não era um grande problema. No futuro, se houvesse tais atividades, ele poderia usar o psíquico para fazê-la flutuar. Lin Feng rapidamente pensou em uma solução. Desta vez, deixa pra lá, ele já a tinha alimentado. O Milotic colocou a cabeça para fora da água, olhando feliz para o bolo que Lin Feng segurava, mas parecia incerto de como comê-lo. Então estendeu a língua, enrolou uma bola de bolo e colocou na boca. Vendo o Milotic terminar o bolo em algumas mordidas, ele não pôde deixar de perguntar: quer mais? Milotic assentiu e orou: quero mais. O Pokémon cremoso ao lado do bolo, vendo quanto todos amavam o bolo cremoso que fizeram, sentiu uma onda de felicidade. Parece bem bom aqui também. 82 Evolução do Metapod. Mas por que vocês estão todos tão perfumados agora? Sentindo o cheiro nas cavidades nasais, o Pokémon cremoso e Bonsvillet não puderam deixar de se perguntar. Eles não entendiam. Como eram simplesmente Pokémon, rapidamente descartaram a pergunta. E com tantos Pokémon eliminando juntos, o grande bolo foi rapidamente devorado. Puff puff. Caterpie estava no chão, sem se importar com sua imagem, os olhos vidrados. Essa criança cruzou o olhar com Torchic no meio do caminho e o observou comer sem parar. Ele não sentia nada antes, mas agora, olhando para trás, só parecia inchado por completo, como se precisasse urgentemente liberar algo. Finalmente, em meio a essa sensação, todo o seu corpo brilhava branco, e sua forma começou a se esticar. Quando a luz branca se dissipou, Caterpie havia desaparecido, e o que apareceu diante de Lin Feng foi um Metapod romboide e carmesim. Parece que comer muito realmente os deixa maiores depois da evolução. Olhando para o Metapod, que era 2 vezes maior que um Metapod normal, Lin Feng confirmou esse pequeno conhecimento novamente. Bus? Metapod olhou com olhos um tanto atordoados, sem saber o que havia acontecido, mas quando reagiu, suas pupilas se dilataram em choque. Evoluiu. Vuvuvu. Como poderia evoluir? O humor de Metapod despencou instantaneamente. Se estivesse na natureza, Metapod estaria ansioso para evoluir, porque assim poderia resistir melhor a inimigos naturais. Poucos Pokémon fariam questão de mirar em um Metapod que só poderia endurecer. Mas agora, aqui, ele só queria evoluir devagar, porque depois de evoluir, não conseguia mais comer. PFFT, sentindo as emoções de Metapod, Lin Feng não pôde deixar de soltar uma risada. Então pegou o corpo e entrou no estábulo das vacas. Tudo bem, por um tempo, você não vai conseguir comer nada. Teria sido melhor se ele não tivesse dito isso. Quando isso aconteceu, Metapod ficou ainda mais triste. Além disso, durante esse tempo, você não pode usar o endurecimento. Você comeu tanto que seu casulo é pesado e denso ao mesmo tempo. Se for muito difícil, vai ser interessante se você não conseguir escapar depois. Depois de 2 risadas, Lin Feng adicionou outra instrução. Metapod olhou para Lin Feng sem expressão, depois tremeu levemente, indicando que entendia. Depois de cuidar dele, Lin Feng saiu do estábulo das vacas e olhou para o Torchic com creme no rosto, e não pôde deixar de demonstrar um pouco mais de nojo. Você comeu tão bagunçado. Quando o creme solidificar em você, você vai saber o quão desconfortável é. Piu, piu. Torchic não tinha parado de comer. Ao ouvir Lin Feng falar, finalmente olhou para cima e, vendo que não restava um pedaço de bolo, finalmente mostrou uma expressão satisfeita. Mas no segundo seguinte, Lin Feng pegou o pequeno e o levou junto com Popplio para o reservatório de água, onde o enxagou com a mangueira em meio aos seus gritos de piu piu piu. Não. A Vulpix próxima viu essa cena e silenciosamente lambeu os cantos da boca, limpando o creme, como se tivesse medo de ser pega e lavada também. Olhando para o Torchic levemente rechonchudo, Lin Feng deu uma ordem. Quando acordar amanhã de manhã, vá correr lá fora. Use ataque rápido para correr. Você está aqui há pouco mais de uma semana e já ganhou 7 ou 8 libras. Você não parece uma galinha acelerada de jeito nenhum. Quando Pidgeot voltar, vou pedir para ele supervisioná-lo. Neste mundo, exceto por alguns Pokémon especiais, Pokémon comuns, se comerem demais e não se exercitarem, também sofrerão de obesidade como os humanos. Para evitar isso, Lin Feng teve que fazer essa galinha se mover. Piu, piu. Torchic sacudiu a água do corpo e então olhou para sua barriga que crescia gradualmente, só pôde assentir desanimado. Piu Shilri, na verdade, ele tinha ficado muito mais gordo, certo, pessoal, descansem cedo.
Depois de acomodar todos os Pokémon na plantação, Lin Feng olhou para as placas restantes e, com um pensamento, elas flutuaram para cima. Psíquico é realmente útil. Ele então olhou para o Pokémon cremoso e se agachou. Certo, vocês todos trabalharam duro hoje. Parece que todo mundo realmente gosta dos bolos que você fez. Alcremie, vimos. Alcremie, MHM. O Pokémon cremoso disse animado. Alcremie em si é um Pokémon que gosta de fazer creme. É um pouco contraditório, porém, eles se preocupam em serem comidos, mas ficam felizes quando os outros gostam de comer seu creme. Então vocês todos deveriam ficar aqui. Bem, Lin Feng usou o psíquico para levantar os Pokémon cremosos, mantendo-os longe da poeira. Quando chegaram à cozinha, ele os colocou em tigelas. Veja qual lugar você gosta, ou se outros cômodos também são bons. Alcremie. O Pokémon cremoso olhou ao redor e imediatamente começou a discutir, finalmente fixando os olhos em um armário vazio. Alcremie. E aquele armário? Parece transparente e pode ser fechado. Alcremie é pequeno demais, né? Não vamos caber, mas depois de muito tempo discutindo, ainda não conseguiram encontrar um lugar adequado. Ao ver isso, os olhos de Lin Feng brilharam. Espera, de repente pensei em um lugar. Depois de guardar os pratos, pronto para lavá-los depois, Lin Feng controlou uma dúzia de tigelas e as levou para a loja de reprodução. Havia um balcão ali, onde os pequenos bolos que ele e Gardevoir tinham acabado de fazer estavam expostos. Ele colocou as tigelas contendo o Pokémon cremoso no balcão de vidro. Você pode ficar aqui durante o dia. Vai ser perfeito para você ver pessoas vindo comprar seus bolos pequenos todos os dias. Que tal? Alcremie? Sim, Alcremie, eles devem gostar muito de comê-los. O Pokémon cremoso olhou para os pequenos bolos sob o balcão transparente. Seus olhos imediatamente brilharam, e até começaram a fantasiar sobre quantas pessoas viriam comprar bolos feitos com seu creme amanhã. Então à noite, você pode ficar no meu quarto. Dito isso, Lin Feng os guiou para seu quarto e os colocou separadamente em sua mesa e ao lado da mesa de cabeceira. Desta vez, os Pokémon cremosos concordaram em uníssono. Leing. Os olhos da Vulpix deitada na cama brilharam, e não pôde deixar de lamber os cantos da boca. Companheiros perfumados voltaram para casa. Servine também espiou a cabeça da casa na árvore. Chicote de cipós. Olhando para a sala que ganhou um novo toque de cor, o rosto de Lin Feng imediatamente mostrou satisfação, e ele instruiu os outros 2 Pokémon. Certo, esses 13 Pokémon cremosos vão viver aqui a partir de agora. Vocês 2, não intimidem eles, tá? Chicote de cipós. Servine revirou os olhos e voltou para casa na árvore, enquanto Vulpix de Alola se levantou e assentiu repetidamente. Depois de resolver esses assuntos, Lin Feng lembrou-se de Gardevoir. Ela tinha acabado de dizer que viria mais tarde, mas agora não estava em lugar nenhum. 83 Conversa com Gardevoir. Depois de acomodar os Pokémon cremosos, Lin Feng saiu do berçário. A cidade de Wutong era muito silenciosa à noite. Já passava das 9 horas, e a maioria dos moradores já dormia. Será que ela já foi embora? Olhando para o pedaço de bolo em sua mão, Lin Feng chamou timidamente para o céu noturno. Gardevoir. Uma figura passou rapidamente, e ele piscou instintivamente. Quando abriu os olhos novamente, uma sombra escura havia aparecido à sua frente. Sua saia longa e esvoaçante era tão deslumbrante quanto um vestido sob o luar. Seus olhos carmesim olharam para Lin Feng abaixo, então ela flutuou para ficar de frente a ele. Gardevoir. O que houve? Olhando para Gardevoir à sua frente, Lin Feng ergueu o bolo em sua mão. Vendo que você não tinha vindo, finalmente consegui arrancar um pedaço da boca do Torchic. Eu guardei para você, aqui. Gardevoir pegou o bolo com a mão e disse gentilmente. Gardevoir, eu tinha algo para resolver, e quando terminei, parecia que você estava terminando. Vendo que estava ficando tarde, não fui lá. Depois de comer o doce raro, a barreira que a segurava foi removida à força, e sua força aumentou novamente. Então ela foi para a natureza para se familiarizar com seu poder. Ela descobriu o consumo prolongado do cubo de energia que Lin Feng lhe deu, junto com esse aumento de força, permitiu que ela controlasse temporariamente seu poder psíquico transbordante. Mesmo que houvesse criaturas dormindo por perto, ela conseguia ficar cerca de meia hora sem deixá-las cair em pesadelos. Isso foi um grande avanço. Significava que, no futuro, ela realmente poderia dominar completamente a maldição dos pesadelos. Certo, Lin Feng assentiu. Olhando para Gardevoir, que ainda estava ali, ele de repente percebeu algo e abriu seu olho de exploração. Status de Gardevoir. Pokémon. Gardevoir. Brilhante. Gênero. Feminino. Habilidade. Sincronizar. Potencial. Ouro. Força. Nível 81. 86. Habilidades. Rosnado. Confusão. Descrição. Um Gardevoir de cor diferente que inicialmente dominou a maldição de Darkrai. Afeto. 80. Ela gosta um pouco de você e sente que você é o apoio dela. Alegria. 80. Ela deve conseguir se integrar perfeitamente a esta casa em breve, certo? Ah, claro, você já começou a dominar o poder do Darkrai. No momento em que o painel apareceu, o olhar de Lin Feng caiu sobre a descrição. Quando viu que Gardevoir já havia começado a dominar o poder da maldição de Darkrai, não pôde deixar de ficar feliz por ela. Gardevoir. Sim, obrigado.
Gardevoir olhou para Lin Feng com gentileza, o que fez este coçar a cabeça um pouco envergonhado. Não é nada. Prove esse bolo rápido, vai ficar muito gostoso. Olhando para o aparentemente tímido e envergonhado treinador, os lábios de Gardevoir se curvaram levemente. Ela assentiu, então começou a comer o bolo em sua mão, dando uma resposta afirmativa. Gardevoir, está realmente muito delicioso. Lin Feng franziu os lábios. Afinal, é um bolo feito com creme de alcremie. Quando estiver em um nível um pouco mais elevado, o efeito deve ser ainda melhor. Ele percebeu que ficar sozinho com Gardevoir sempre o fazia se sentir um pouco pressionado. Talvez fosse porque o tempo que passaram juntos foi curto demais. Ou talvez a força de Gardevoir fosse grande demais, com a capacidade de enxergar dentro do coração das pessoas. Resumindo, ele sentia muita pressão. No entanto, o afeto havia subido para 80, o que significava que Gardevoir quase havia passado a confiar plenamente nele. Enquanto comia o bolo, Gardevoir perguntou casualmente: Gardevoir, você parece ser muito bom em deixar Pokémon felizes. Ao ouvir essa pergunta, Lin Feng fez uma pausa e depois sorriu. Principalmente porque tenho boas habilidades culinárias. Mas, agora que você mencionou, de repente lembro de um ditado entre os humanos. Quando meninos perseguem garotas, claro, é o mesmo quando as meninas perseguem os meninos. Dizem que para conquistar o coração de alguém, primeiro é preciso conquistar o estômago dele. Os movimentos de Gardevoir pararam. Gardevoir, isso parece muito razoável. Sob a luz do luar, olhando para a figura enevoada à sua frente, Lin Feng não pôde deixar de sentir vontade de se abrir. Na verdade, meu desejo é deixar o maior número possível de Pokémon felizes com a comida que faço. Então, a seguir, vou abrir uma arena de batalha na cidade de Vuitton. Afinal, entre os grandões, sempre haverá alguns Pokémon combativos, e eles precisam ser satisfeitos. Talvez ela se desenvolva em um ginásio no futuro, ou talvez não. Também preciso consertar e alargar a estrada que leva à cidade de Vuitton. Transporte conveniente pode atrair mais treinadores. Felizmente, ganhei algum dinheiro ultimamente, o que me deu a chance de experimentar se eu conseguir trazer Conbei de volta na minha próxima viagem à cidade Ingil. Também quero plantar algumas flores em ambos os lados do caminho Qingxi para que possam coletar mel facilmente. Não parece muito trabalho. Também não sei se os moradores da cidade vão concordar. Sob a lua, a luz enevoada se espalhava sobre a pessoa e o Pokémon. A cena parecia serena e bela. Gardevoir ouvia silenciosamente a descrição do jovem sobre seu projeto futuro, respondendo ocasionalmente, e seus movimentos ao comer o bolo diminuíram, seus lábios se curvando levemente para cima. Essas coisas, ao que parecia, seriam muito benéficas para o desenvolvimento do berçário. Falando nisso, era a primeira vez que ela ficava tão perto de outra criatura à noite. 12 de agosto, o céu ainda estava fracamente iluminado, e um fio de luz da manhã entrava pela janela. Lin Feng, que havia se levantado da cama, relaxou silenciosamente a Vulpix de Alola aninhada em seus braços. Ele olhou para cima e viu que os Pokémon cremosos já estavam acordados, esperando em silêncio. Ele não pôde evitar fazer um gesto de SHHH com o dedo. Só quando usou cuidadosamente a energia psíquica para flutuar os Pokémon cremosos no ar e os levou para a sala de estar é que finalmente suspirou aliviado, olhando para os pequenos flutuantes à sua frente. Por que vocês acordaram tão cedo? Os Pokémon cremosos se olharam, e então o Alcremie Rosa Morango falou primeiro. Alcremie. Não consigo dormir, não consigo dormir. Os outros Pokémon cremosos repetiram, com os rostos cheios de expectativa. Alcremie, todos certamente vão adorar os bolos que fazemos. Alcremie, sim, sim. Chegando a um novo lugar, eles já estavam ansiosos para ver se os novos clientes gostariam dos bolos que fizeram. Tá bom, tá bom, tá bom. Olhando para esses pequenos, Lin Feng sorriu com carinho e os conduziu para dentro da loja. Nesse momento, a porta do berçário também se abriu do lado de fora, 84 tocha, comparando velocidade com o treinador. Na porta, a jovem, que acordara cedo para o trabalho, ainda estava cheia de energia, como uma muda de primavera, sempre vibrante. Qingxu inicialmente achou que hoje seria como ontem, mais um dia novinho em folha, mas quando abriu a porta de madeira e entrou no quarto, uma fragrância doce de repente invadiu suas narinas. Antes que pudesse reagir, várias vozes suaves e leitosas chamaram sua atenção. Alcremie aqui, olhe aqui Alcremie bolo delicioso, quer um pouco. Olhando para o lado, Qingxu ficou atônita. O local onde frutas e vegetais costumavam ser exibidos agora era um balcão cheio de bolos, e em cima do balcão, mais de uma dúzia de pequenos cremes de várias cores, parecendo sorvete, se erguiam altos. Tão fofo. Esse foi o primeiro pensamento de Qingxu ao ver o Pokémon cremoso. Isso a levou a se aproximar instintivamente deles. Alcremie? O Alcremie mais próximo olhou para Qingxu, e talvez devido à mudança de status, não demonstrou medo. Em vez disso, olhou ansiosamente para os bolos abaixo, como se dissesse, olha, esses são os bolos feitos com nosso creme, compre rápido. Lin Feng, que estava atrás dela, falou nesse momento, certo, esses são os funcionários lá dentro, não os clientes. As expressões felizes dos Pokémon cremosos caíram imediatamente ao ouvir isso, mas então olharam esperançosos para a porta, torcendo para que a próxima pessoa a entrar fosse um cliente. Uau, que fofo!
Isso é um alcremie? Qinshu finalmente se recuperou da surpresa inicial, olhando para eles em choque. Sim, os bolos abaixo deles são feitos com o creme do corpo deles, respondeu Lin Feng. Os bolos abaixo custam todos 300 por porção. E então, ele fez uma pausa, tirando um papelão preparado da bola de armazenamento e escrevendo algumas palavras grandes nele. Bolos personalizáveis, preços específicos negociáveis. Ele então disse a Qinshu, sobre esses bolos personalizados, se alguém perguntar, diga que são apenas para Pokémon comemorando aniversários. Se for por um Pokémon selvagem que foi capturado, então a data de captura pode ser considerada seu aniversário. O preço pode ser um pouco caro, pelo menos, talvez 5 ou 6 dígitos. Também não estou muito claro. Suspiro, há maneiras mais baratas para as mais baratas, e formas mais caras para as caras, eu acho. Lin Feng inicialmente queria dizer que começariam com 100 mil, mas depois achou que não deveria impedir treinadores comuns de comemorar os aniversários de seus Pokémon, então desistiu dessa condição. Suspiro no fim, ele era simplesmente muito sensível. Qinshu assentiu repetidamente, mas seus olhos ainda brilhavam intensamente nos alcremie. Ok, entendi, posso segurar um alcremie e levá-lo para minha estação de trabalho. Esses pequenos eram realmente fofos demais. Ela acreditava que nenhuma garota resistiria à tentação de segurar um alcremie assim. Lin Feng não tinha certeza se a ouviu bem, mas vendo sua atenção completamente focada no pequeno, ele só pôde dizer, você pode, se eles quiserem. Oba! A expressão de Qinshu imediatamente se iluminou ainda mais. Ela olhou para o Pokémon cremoso com um sorriso de tia e, nos olhos confusos deles, disse suavemente, bons pequeninos, um de vocês vem com a irmã mais velha para o trabalho. Alcremie? O quê? Alcremie? Não, qual é? Fica comigo um pouco. Alcremie, não dá. Lin Feng ficou parado, observando Qinshu, que havia sido rejeitada por todos, voltar ao seu lugar com um biquinho. Ele não pôde deixar de rir, lembrando-a, coma um pedaço de bolo que eles fizeram, e talvez não resistam tanto a você. A expressão dela se iluminou instantaneamente. Ela pagou relutantemente 300 yuans, pegou um pequeno bolo e começou a comê-lo. Ela só pretendia elogiar o delicioso creme para conquistar o favor deles, mas após dar a primeira mordida, sua expressão realmente brilhou. Delicioso. Os Pokémon cremosos próximos imediatamente piscaram com os olhos curiosos para ela. Alcremie? Depois que o pequeno bolo foi completamente comido, Qinshu percebeu claramente que os olhos daquelas crianças não resistiam mais a ela. Ela fez o pedido novamente. Você vai com a irmã mais velha para o trabalho. É onde os clientes pagam, então mais pessoas vão gostar de vocês. O alcremie que ela escolheu desta vez, após um momento de hesitação, finalmente não recusou e foi carregado felizmente por ela até a estação de trabalho. Lin Feng balançou a cabeça com um sorriso e então caminhou em direção à plantação. Ele ia acordar o Torchic e levá-lo para uma corrida matinal. Quando chegou à árvore de fruta do fogo de dragão ao lado do reservatório, Lin Feng ficou surpreso ao ver que a maior árvore frutífera da plantação agora havia florescido com pequenos botões de flores semelhantes a sementes. Parece que o cubo de energia de cultivo de habilidades poderá ser feito rapidamente agora. Assentindo satisfeito, Lin Feng bateu na casa de madeira do galinheiro abaixo. Piu, piu. Torchic espiou a cabeça do galinheiro, com os olhos sonolentos. Ao ver que era Lin Feng, ficou instantaneamente confuso. Tá bom, você deixou o que eu disse ontem entrar por um ouvido e sair pelo outro. Corrida cedo de manhã, vamos fazer isso. Lin Feng o pegou no colo e saiu. Na árvore, Bonsvet foi acordada pela confusão. Vendo o Torchic, que não podia resistir nas mãos do treinador, ela encolheu a cabeça e silenciosamente desejou sorte a ele em seu coração. Ao chegar ao caminho Qingshi, vendo esse caminho reto e estimando a distância em cerca de 500 metros ida e volta, Lin Feng deu ao Torchic sua cota diária. É simples. Ou me alcança, ou faz 20 viagens de ida e volta. 20 viagens seriam cerca de 10 quilômetros. Essa não era uma tarefa fácil para um Pokémon em seu estágio comum, mas considerando o quanto essa criança comia e que possuía a habilidade Speed Boost, impulso, onde sua velocidade aumentava a cada uso de habilidade, não deveria ser um grande problema. Além disso, Lin Feng também queria testar seu próprio físico. Piu, piu. Você está falando sério? Os olhos de Torchic brilharam. Se ele superasse o treinador, não precisaria correr. Para ele, não era simples. Claro, e se você me ultrapassar em uma ida e volta, eu faço outro banquete de churrasco para você. Lin Feng desenhou um grande objetivo para ele. Torchic aceitou o desafio. Seus olhos antissonolentos instantaneamente se encheu de espírito de luta. Certo, comecem. Lin Feng deu a ordem. Uma luz branca piscou no corpo de Torchic, e ele rapidamente avançou. Piu, piu. Ataque rápido, vai. 85 Fear Chic tem. Será que não estou me esforçando o suficiente? Um momento depois, Gigi. Bufando, Torchic ofegava pesadamente, olhando para seu treinador, que sempre estava um pouco à frente dele, e não pôde deixar de se sentir confuso. Ele já tinha usado o ataque rápido 5 vezes, e cada vez parecia que ia superar seu treinador, mas sempre faltava só um pouco, sempre um pouco. Na última vez, parecia que ia tocar a perna do treinador, mas ele deu mais um passo à frente.
Por quê? Porque sempre era só um pouco curto. Torchic não entendeu. Talvez não estivesse tentando o suficiente? Nesse momento, a voz do treinador ecoou. Já cansado? Você ainda quer comer seu churrasco? E bolos grandes deliciosos, saladas de frutas vermelhas, tente um pouco mais, talvez você me supere. Isso fez com que ele percebesse. Isso mesmo, deve ser que não estava se esforçando o suficiente. Cerrando os dentes, Torchic sentiu um certo poder dentro do corpo se acender novamente, e sua velocidade aumentou mais uma vez. Meu Deus, isso é superaceleração? Vendo Torchic, cujo potencial havia sido reestimulado, avançar novamente, Lin Feng engoliu em seco. Embora fosse apenas um pequeno Torchic, essa velocidade parecia muito mais rápida do que um Pidgeotto usando ataque rápido no céu. Mas não era um grande problema, porque Lin Feng percebeu que sua própria velocidade era ainda mais rápida, e também percebeu que correr com o Torchic assim nem sequer testava seus limites. Em outras palavras, ele nem sabia onde estava o limite de suas próprias capacidades físicas. Depois de correr por mais um tempo e confirmar que o potencial de Torchic havia sido temporariamente esgotado, Lin Feng parou e foi até o lado dele, pronto para motivá-lo novamente para que ele tivesse confiança para continuar correndo no dia seguinte. Mas ele não esperava que o Torchic dissesse diretamente: Gigi. Gigi. Amanhã eu definitivamente vou te superar. Tirando um cubo de energia e incentivando o Torchic a se levantar, Lin Feng disse alegremente: Ei, então trabalhe duro, tá? Vamos para casa comer agora. Ao ouvir isso, os olhos de Torchic brilharam instantaneamente, e ao mesmo tempo, a grande pedra pendurada em seu coração caiu lentamente. Esse treinador realmente não o abandonaria com várias desculpas. De volta à plantação, Servine já havia trazido a Vulpix de Alola. Ela parou sob a árvore de fruta do fogo de dragão, olhando fixamente para os botões de flores nela. Só quando viu Lin Feng voltar com o Torchic é que falou: Chicote de vinhas. Será que estão florindo? Sim, devem dar frutos em alguns dias, Lin Feng respondeu. Ele sabia que Servine lembrava que ele daria uma surpresa quando aquela árvore frutífera desse frutos. Mas olhando para isso hoje, foi a Servine quem lhe deu a surpresa primeiro. Status de Pokémon espécie, Servine gênero, feminino habilidade, contrário aptidão, ouro valores individuais, HP 27.2, ataque 22.1, Watt. Especial 27.2, defesa 26.1, Def. Especial, 24.2, velocidade, 31.3, força, nível 31.35, nível de ginásio. Habilidades, chicote de videira, semente sanguessuga, brilho, afeto. 99, você é seu apoio espiritual. Felicidade, 40, um pouco feliz. Ontem ainda estava no nível 29, mas hoje entrou no nível de ginásio. Parecia que o grande bolo de ontem tinha contribuído muito. Você cresceu um pouco mais. Levantando-se e comparando, Lin Feng percebeu que a Servine estava quase na altura do seu peito, e suspirou emocionado. Olhando por esse lado, a casa de madeira onde ela morava originalmente poderia ser um pouco pequena para a superior evoluída? Chicote de cipós, Servine não disse mais nada, apenas olhou silenciosamente para Lin Feng, lembrando de que era hora de alimentá-los. Lin Feng sorriu e assentiu, começando a alimentar cada Pokémon com cubos de energia e dando bolas de energia às Miltank para ajudá-las na ordenha. Leite Moumou grau B. Descrição: leite extraído de uma Miltank superior. Efeito: melhora a forma física de recém-nascidos e fornece nutrientes vitais para o crescimento. A qualidade do seu leite também melhorou. Vendo o leite doce sair, ele as elogiou. As Miltank responderam animadas: Moumou? É mesmo? Moumou, só me sinto mais confortável sendo ordenhada. Lin Feng ficou em silêncio. O bônus de um criador de nível Deus se estendia a habilidades de massagem e ordenha. Ele percebia isso na Vulpix de Alola, que adormecia rapidamente sob seus cuidados. Ele deveria desenvolver mais essas profissões paralelas. Lin Feng. Lin Feng. Enquanto ele pensava no preço do leite, Qinshu entrou na plantação. O que houve? É assim, nos últimos dias, sempre há Piarov circulando pelo Vale Vangvan roubando a colheita. Nem todo mundo tem Pokémon poderosos, então o vovô prefeito quer pedir sua ajuda. O olhar de Lin Feng ficou estranho. Ele lembrou que expulsou o bando de Spiarov do território dos PDJ, mas não disse que não podiam atacar a cidade. Ele assentiu. Ok, vou dar uma olhada depois. Ele não podia deixar o trabalho árduo dos fazendeiros ser arruinado. Pidgeot. Um grito claro cortou o céu. Olhando para cima, uma sombra laranja avermelhada voou rapidamente, seguida por cerca de 20 sombras menores. Em outro piscar de olhos, acompanhada por flutuações de energia psíquica, Gardevoir também apareceu ao lado de Lin Feng. 86 O cachorro veloz do vento do prefeito. Em agosto, os arrozais do Vale Vangvan já exibiam um laranja vibrante, com seus grãos cheios e atraentes. No céu, 2 Spiarov circulavam como Ulubus. Abaixo, o prefeito Anil, acompanhado por um Arcanine, estava com uma forte dor de cabeça. Aqueles Spiarov sabiam que não podiam derrotar o Arcanine em combate direto, mas, confiando em sua agilidade de voo e na floresta próxima para se esconder, apenas circulavam, recusando-se a ir embora. Essa situação era insustentável.
O Arcanine não pertencia a um morador local. O prefeito o havia pegado emprestado do centro Pokémon da cidade de Vuitton. Ele tinha seus próprios compromissos e não poderia ficar vigiando o Vale Vang Vang durante toda a colheita. O prefeito Anil suspirou. Esses caras nos importunam todo ano. Se ao menos houvesse uma solução permanente. Antes que terminasse a frase, os dois Piarov entraram em pânico, como se tivessem avistado um predador lendário, e fugiram em desordem para a floresta. No mesmo instante, um grito retumbante ecoou. Pidgeot. Instintivamente, ele olhou para cima e viu um enorme Pidgeot voando em sua direção, carregando uma figura nas costas. À medida que se aproximava, a identidade do cavaleiro ficou clara. O prefeito exclamou surpreso. É ponto. O Pidgeot de Lin Feng que evoluiu. Pidgeot desceu lentamente e Lin Feng pulou de suas costas. Após lançar um olhar admirado para o Arcanine, ele assentiu para o velho. Vovô. Dizia-se que o prefeito Anil fora um treinador vibrante em sua juventude. Contudo, após seus parceiros Butterfree e Primapé falecerem de velhice, ele libertou seus outros Pokémon em seus habitats originais e retornou para Vuitton para se aposentar. Embora sua ambição de batalha tivesse partido, seu olhar técnico permanecia afiado. Ao observar o Pidgeot, seus olhos brilharam. Que magnífico Pidgeot! Seus métodos de reprodução não ficam atrás dos do seu pai. Lin Feng sorriu humildemente. De jeito nenhum, eu nem conheci bem todos os Pokémon do meu pai, isso era verdade. Além do Citer, ele desconhecia o resto da equipe de seu pai, algo estranho para um treinador tão formidável. O prefeito Anil balançou a cabeça. Você é modesto. Mas agora que seu Pidgey evoluiu para Pidgeot, duvido que esses Piarov ousem voltar. Ele então se virou para o grande cão de fogo. Certo, Arcanine, os invasores foram expulsos. Pode voltar para o centro Pokémon. Au, au. Arcanine encarou o Pidgeot com um brilho de respeito e curiosidade antes de se preparar para partir. Espere, chamou Lin Feng. Ele retirou alguns cubos de energia, os mesmos que usava para o Torchic, de sua bolsa. Aqui, você trabalhou duro. Coma antes de ir. Arcanine hesitou, olhando para o prefeito, e só após o assentimento dele é que devorou o petisco feliz. O prefeito sorriu. Este Arcanine é filho de um que tive quando jovem. Dei o filhote para um garoto que virou policial. Soube que a parceira desse Arcanine está grávida agora. Se você quiser um bom ajudante para guardar sua casa, posso te ajudar a conseguir um filhote de Grovlit quando nascer. A surpresa agradável iluminou o rosto de Lin Feng. Sério? Isso seria incrível. Embora amasse a refrescante Vulpix de Alola, ter um Arcanine leal e quente para o inverno e para a segurança da fazenda seria o ideal. O prefeito Anil assentiu e, após uma última olhada nostálgica para o Pidgeot, caminhou em direção à cidade com o Arcanine. Lin Feng observou o vale e instruiu seu Pokémon. Fique de guarda aqui por um tempo. Assuste qualquer Piarov que aparecer. Quando a notícia se espalhar, eles não voltarão. Pidgeot voou para o topo de uma árvore alta, vigiando a mata com olhos de águia. Lin Feng percebeu então que esqueceu de perguntar sobre a compra das terras do Vale Vang Vang. Vou perguntar para a Qinshu quando chegar em casa, riu de si mesmo. De volta ao berçário, os clientes já enchiam a loja, maravilhados com os novos bolos e com os alcremie no balcão. Os Pokémon cremosos estavam radiantes ao verem que seus doces eram um sucesso. Luan Ming, um cliente fiel que estava gravando com um bastão de seu filho, abordou Lin Feng. Irmãozinho Lin, é verdade que você vai abrir um serviço de entregas? Com certeza, respondeu Lin Feng. O entregador já está pronto. Luan Ming riu aliviado. Fantástico! Sua localização é linda, mas essa rua é estreita e os ônibus lotados tornam a vinda até aqui um sacrifício. Muita gente quer gastar dinheiro com você, mas o transporte é uma tragédia. Lin Feng apenas sorriu com confiança. Isso será resolvido. 87 treinando Pidgeot para entregar pacote sendo acariciado na cabeça por Gardevoir Vale Vang Vang. O vovô plantou alguns acres, né? Em anos anteriores, ele guardava algumas sacas e vendia outras. Por que, Lin Feng, você quer um pouco? Qinshu piscou, olhando para Lin Feng com curiosidade. Ela sabia que ele parecia muito interessado em culinária gourmet agora, e não pôde deixar de se perguntar que tipo de pratos a pequena loja ofereceria em seguida. Lin Feng assentiu. Fique com um pouco para me vender, eu quero. A garota aceitou prontamente o pedido. Tudo bem, vou contar para o vovô quando voltar. Após resolver essa questão, ele voltou para a plantação e imediatamente viu um grupo de Pidgey e Pidgeotto descansando nos pinheiros do lado de fora. Quando o Pidgeot o levou para fora mais cedo, ele os havia acomodado ali. Vendo tantos pássaros, seu primeiro pensamento foi de alívio. Felizmente o Caterpie havia evoluído para Metapod e estava aposentado no estábulo das vacas. Caso contrário, vendo tantos predadores naturais, certamente ficaria com medo demais para até espiar a cabeça para fora. Então surgiu um problema mais sério, ele precisava ensinar a esses Pidgey e Pidgeotto as rotas de entrega. Lin Feng acreditava que, em 300 quilômetros, eles poderiam encontrar o caminho de volta para casa com precisão, mas que eles encontrassem com precisão uma casa específica para entregar comida em um raio de 300 quilômetros, ele não conseguia deixar de pensar em alguns Pokémon do anime que podiam entregar mensagens, como o Pidove, ou o Pelipper, que entregava encomendas.
Como eles distinguiam as direções? Tentar treinar com um mapa primeiro. Com esse pensamento, Lin Feng olhou para Gardevoir, que colhia frutas maduras. Depois que ela colocou as frutas coletadas em uma bola de armazenamento, ele pegou a mão dela e disse: certo, pare de colher por enquanto. Venha me ajudar com uma coisa. Gardevoir. Gardevoir olhou para sua mão sendo segurada, um pouco confusa, mas não resistiu. Ela apenas considerava isso uma interação entre um treinador e um Pokémon. Ele e a Vulpix de Alola frequentemente tinham interações íntimas. Ele segurava a pata da Vulpix com uma mão, fazendo-a se levantar, enquanto a outra aproveitava para acariciar sua barriga, o que geralmente resultava em Lin Feng sendo coberto de neve por um espirro da raposinha. Lin Feng então chamou o Rotom, que estava com um cortador de grama, e foi até os pinheiros. Pidgeotto, Pidgey. Desçam. O bando se olhou e voou para baixo. Antes de o líder Pidgeot partir, ele os instruiu a ouvir esse humano, pois ele era o treinador do líder. Para os pequenos Pidgey, eles não sabiam bem o que era um treinador, mas o chefe do líder era, para eles, o chefe do chefe. Rotom, projete um mapa da cidade Voltong para mim, faça o maior possível. Loto, tudo bem, mestre. Rotom rapidamente projetou um mapa ilusório de 4x4 metros do terreno da cidade. Gardevoir, até onde seu teleporte alcança? Pode cobrir toda a cidade de Voltong. Gardevoir não entendeu o motivo, mas respondeu: Gardevoir. Sim. Ao ouvir isso, Lin Feng sorriu. Então vou ter que te pedir para me ajudar a treinar esses pássaros. Vou te dar cubos de energia e você vai espalhá-los por vários lugares da cidade. Depois, deixe os Pidgeotto e Pidgey procurarem por eles conforme o mapa. Assim, eles serão treinados com precisão para encontrar todas as casas. Essa foi sua ideia para treiná-los para entregas domiciliares precisas. Os locais iniciais seriam próximos e a distância seria ampliada gradualmente. No entanto, um tom de impotência apareceu no rosto de Gardevoir. Gardevoir. Vou ser tratada como trabalhadora novamente. Tosse, tosse. Lin Feng sentiu que sua ideia seria cansativa para ela, mas não via outra forma. Ele olhou para ela sinceramente, ofereceu um saco de cubos de energia e disse: estou contando com você. Ela voou para o céu, olhou para Lin Feng, pensou por um momento e então colocou a mão na cabeça dele, acariciando seu cabelo bagunçado sob o olhar atônito do rapaz. Gardevoir, entendido. Então ela usou telepatia para transmitir as instruções para o bando e usou a confusão para fazer cubos de energia voarem na frente de cada pássaro. Assim que os Pidgey e Pidgeotto provaram o primeiro cubo, seus olhos brilharam. Gardevoir marcou 20 pontos vermelhos no mapa e desapareceu. O bando, motivado, partiu em direção à cidade. Que estranho, Lin Feng tocou o local onde Gardevoir o acariciou, sentindo-se um pouco confuso com o gesto. Ao cair da tarde, o treinamento foi muito eficaz. Em apenas um dia, 3 ou 4 Pidgeotto conseguiram encontrar os cubos com precisão. Os outros também avançaram bem. Lin Feng forneceu a comida diária e explicou as regras do trabalho. Comida garantida e liberdade total. Se não estivessem satisfeitos, podiam sair. Mas nenhum quis ir embora, fosse por respeito ao Pidgeot ou pela comida deliciosa. Às 4 da tarde, após fechar a loja, Lin Feng lembrou Qinchu sobre a aquisição do Vale Wang Wang. Ela saiu correndo, mas confirmou. Ok, entendi, Lin Feng. Quando ele ia trancar a porta, uma sombra no sol poente chamou sua atenção. Era um Pidove com um envelope branco no bico, voando diretamente para o berçário. O Pokémon parou, confirmou o local e soltou a carta na mão de Lin Feng. Entregar uma carta. Lin Feng ficou surpreso. Na Aliança da China Oriental, a comunicação digital era a regra. Poucas pessoas ainda usavam o método tradicional de cartas via Pokémon. 88 Gardevoir. Por que você me faz sentir confiável ao proprietário da plantação Lin Feng, da cidade de Vuitton? Olá, Lin Feng, eu sou Shu Feng, a proprietária do pomar Pugil na cidade de Pugil. Ouvi dizer que você está querendo adquirir Combei de mim para produzir mel. Se sim, por favor, traga as flores que você cultiva quando vier, para que eu possa ver se são adequadas para as Combei prepararem o mel. Além disso, no dia 28 de agosto, a cidade de Pugil venderá seu primeiro lote de vinho de frutas. Nesse momento, muitos proprietários de plantações vêm trocar mudas de suas terras, e treinadores famosos das proximidades são convidados para uma competição de batalha, com prêmios atribuídos pelas plantas de suas respectivas plantações. Se você tiver interesse, também pode participar. Escolha este horário para vir, pois é época de colheita do fruto Mipui, caso contrário, talvez eu não tenha tempo para recebê-los. Estou ansiosa para conhecer um jovem dono de plantação como você. Shu Feng, proprietária do pomar Pugil. Ao abrir a carta, uma expressão de surpresa apareceu no rosto de Lin Feng. O tio Mu fora tão rápido em avisar a dona da plantação. No entanto, sua expressão suavizou imediatamente. Foi bom que ele contasse, pelo menos sua visita não seria abrupta e a outra parte já havia declarado seus requisitos. Lin Feng perguntou ao Pidove: você entregou esta carta vindo da cidade Pugil? O Pokémon balançou a cabeça e olhou para a cidade de Vuitton, indicando que voara de lá. Era um Pokémon dedicado ao correio local, atendendo principalmente idosos que não usavam celular.
Lin Feng assentiu, deu um cubo de energia ao pássaro e caiu em pensamentos. Precisava plantar flores antes de ir para Pugil. As flores das árvores frutíferas devem funcionar, certo? Ele lembrou dos botões da árvore de fruta do dragão, mas decidiu não usar. Cada botão viraria uma fruta cara, não podia desperdiçá-los. Então, vamos plantar flores. Balançando a cabeça, ele voltou para o quarto do bebê e perguntou ao Rotom, qual é a receita de hoje? Loto calculando. A receita de hoje é 375.200. Seu saldo atual é 6.450.000. Lin Feng assentiu calmamente. Ele não era mais o jovem deslumbrado do início, agora, apenas se perguntava se aquele dinheiro seria suficiente para construir uma boa estrada de 20 quilômetros. Loto. Mestre, os cubos de energia exibidos hoje não correspondem à receita. Avisou Rotom. HM? Quanto está faltando? Loto, parece que faltam 3.000. Lin Feng pensou. Não era pelo valor, mas pela possibilidade de alguém estar furtando a loja bem debaixo do seu nariz e de Gardevoir. Talvez pelo fato de ela estar ocupada treinando os PDG. Tudo bem, amanhã de manhã faça a vigilância. Pode ser que um cliente tenha esquecido de pagar. Na manhã seguinte, Lin Feng acordou cedo e encontrou uma pedra no balcão do caixa. Ele pegou o item curioso, Everstone, Pedra Eterna. Descrição: uma pedra misteriosa que, quando segurada, suprime mudanças nos genes de um Pokémon, impedindo a evolução. Foi a Gardevoir quem trouxe. Ele pensou, mas logo descartou. Se fosse ela, teria avisado. Após a chegada de Qinshu, ele foi para a plantação e logo a figura de Gardevoir apareceu. Ela ia começar o treinamento dos pássaros quando ele a chamou. Ela olhou para ele com um toque de ressentimento brincalhão. Afinal, embora seu poder psíquico fosse útil, ela não queria ser explorada como um boi de carga. Desta vez não quero que faça nada, disse ele, tirando a Everstone. Só queria saber se foi você quem trouxe isso. Gardevoir flutuou até ele, examinou a pedra e balançou a cabeça. Lin Feng explicou sobre o valor que faltou no caixa e a pedra que apareceu. Ela ficou surpresa. Como sentinela noturna da estrada, ela deveria ter sentido qualquer Pokémon peculiar. Gardevoir suspirou, impotente. Gardevoir, eu sei, vou ajudar a ficar de olho. Lin Feng disse, emocionado. Você é tão boa. Ele sentia que ter um Pokémon como ela ao seu lado era a coisa mais valiosa que já fizera. Ela voou acima dele, colocou a mão em sua cabeça e esfregou seu cabelo, com uma voz suave e emocionada ressoando em sua mente. Gardevoir, quando adotei os 3 Pokémon antes, senti que eles precisavam de cuidados. Agora parece que seus assuntos são muito mais numerosos que os deles, e você é quem precisa de cuidados. A expressão de Lin Feng enrijeceu. Então era por isso que ela gostava de acariciar o cabelo dele. Ela o tratava como uma criança. Ele, um dono de plantação que sustentava tantos Pokémon, sendo comparado ao pequeno Torchic. Ele não pôde deixar de responder. Ainda devem haver algumas diferenças, certo? Gardevoir olhou para ele, com a voz ainda mais suave, como se o confortasse. Gardevoir, existem algumas diferenças, você me faz sentir que posso contar com você. 89 Floricultura UABB observando Gardevoir treinar os Pidgeotto e Pidgey. Lin Feng se virou para olhar a Servine, que acabara de usar o terreno gramado na terra da plantação. Servine, você acha que eu pareço uma criança? Chicote de videira. Revirar de olhos. Servine nem se deu ao trabalho de responder. Afinal, só uma criança faria essa pergunta, e se ele queria uma avaliação, por que não perguntava aos outros Pokémon? O que esse revirar de olhos significa? Quer dizer que eu realmente pareço uma criança? Lin Feng a impediu, estendendo a mão direita para acariciar sua cabeça, mas ela desviou habilmente e o encarou. Chicote de videira. Você não pode me tocar. Por quê? Você também não evoluiu recentemente. Lin Feng continuou se inclinando sem vergonha, persistente, até colocar a mão na cabeça dela. Pronto, agora você também é uma criança. Chicote de videira. Servine fechou os olhos e suspirou. Quem não é uma criança? Ou melhor, quem não quer voltar a ser criança? Ei, depois de acariciá-la à vontade, Lin Feng finalmente soltou Servine e olhou para os outros Pokémon na plantação, tirando a Pedra Eterna. Alguém aqui não quer evoluir? Embora a maioria dos Pokémon naturalmente aspire a evoluir, ainda há alguns que preferem não fazê-lo. Agora que tinha uma Pedra Eterna, Lin Feng naturalmente teve que perguntar. Poplo se encolheu na água. Bonsvet espiou da árvore. Servine o ignorou, parecendo até angustiada, porque essa pedra só veio agora. No fim, Torchic avançou. Pio. Se ninguém mais quer, eu quero. Quero superar meu treinador antes de evoluir. Ele olhava para Lin Feng cheio de espírito de luta. Ah, esse objetivo pode ser um pouco ambicioso. É o mesmo se você me superar depois de evoluir, respondeu Lin Feng com uma expressão estranha. E não se preocupe em comer mais após evoluir, não vou ficar sem poder te sustentar. Fique tranquilo, posso te apoiar não importa o quanto você coma. Essa frase quebrou as defesas de Torchic, e seus pequenos olhos ficaram marejados. Ele estava preocupado que, após evoluir, comer é tanto que levaria seu treinador à falência. Ele pulou nos braços de Lin Feng usando um tacle carinhoso.
Piu, vuvuvo. Tudo bem, vamos parar de chorar. Se chorar de novo, as 20 voltas de amanhã viram 40, tá bom. O efeito foi imediato. Torchic parou de chorar e foi secretamente ao hangar pegar a bola de energia de Miltank. Ainda é uma dramática. Lin Feng esfregou a cabeça. Como ninguém mais parecia querer a pedra, ele ia guardá-la, mas Brunsviet, escondida na árvore, falou. Doce doce? Será que serei notada por outros humanos depois de evoluir? HMM? Provavelmente. Todo mundo gosta muito de você depois que você evolui, explicou Lin Feng, lembrando que ela se tornaria uma Stene e depois uma Tsarena. Os pequenos olhos amarelos de Brunsviet piscaram. Doce doce, então eu não quero evoluir. Só quero que você goste de mim. Ela não ligava para outros humanos, só gostava de Lin Feng. O coração de Lin Feng deu um solavanco. Ele a pegou da árvore. Porque você é tão fofo. Evoluindo ou não, eu vou gostar de você. Tudo bem então, essa pedra eterna vai ficar com você. Sempre que quiser evoluir, é só me devolver. Ele amarrou delicadamente a pedra à folha dela e a colocou de volta na árvore. Saindo com Rotom, ele foi falar com o prefeito sobre o plantio de flores no caminho Kingshi. O prefeito Anu assentiu satisfeito. Ele via a cidade cada vez mais animada graças a Lin Feng. Então obrigado, vovô prefeito. Seguindo o mapa do Rotom, ele encontrou a loja local, Floricultura Wabebe ou Floricultura Flaberé. Flor bem-vindo. Ele não foi recebido pelo dono, mas por uma floete segurando uma pequena flor vermelha. Lin Feng lembrou da Pokédex. Elas cuidam de flores murchas e usam o poder floral para lutar. Seria perfeito ter uma para cuidar de seu futuro jardim. Olá, que tipo de flores você precisa? Uma jovem de lenço vermelho e avental saiu carregando um vaso. Lin Feng voltou à realidade. Olá, gostaria de algumas sementes de flores adequadas para as Kumbei fazerem mel. Você tem alguma recomendação? A jovem sorriu. Para as Kumbei fazerem mel, o mais adequado talvez não sejam só flores, mas sim as doce árvores de mel. 91 Pokémon que pode ficar invisível. Esta árvore pode fazer crescer pequenas flores, e o núcleo da flor é doce. Além disso, elas florescem o ano todo, exceto no inverno, tornando-as perfeitas para as Kumbei produzirem mel. Quanto às outras flores, o sabor pode ser um pouco diferente. Jovem, você pode escolher espécies que florescem em diferentes estações, permitindo que as Kumbei produzam mais mel. A mulher continuou entusiasmada. Até certo ponto, elas são Pokémon muito diligentes e estão dispostas a coletar mel para você todos os dias, desde que você não as maltrate. Ela o conduziu até os fundos da floricultura e pegou uma planta em um vaso que continha uma pequena árvore com folhas laranja amareladas. Aqui, esta é a doce árvore de mel. É uma árvore muito interessante. Quando plantada em vaso, não cresce muito, mas no solo e com nutrientes suficientes, torna-se uma árvore de vários metros de altura em 3 a 6 meses, e então floresce. Lin Feng ficou surpreso. A lojista sabe tanto. Era apenas uma floricultura, mas ela explicava os hábitos das Kumbei com clareza e ainda tinha mudas raras. Ao ouvir o elogio, a mulher ergueu a cabeça orgulhosa. E claro, o que estudei na faculdade foi a compatibilidade entre Pokémon e plantas. Me escute, Lin Feng interrompeu. Quanto é? 3.000. Eu compro 2 árvores. A lojista era entusiasmada demais, mas Lin Feng só queria voltar rápido para casa e pedir ao Rotom que verificasse as câmeras. Ele precisava entender se a falta de ontem se repetiria. Após comprar sementes de rosas, crisântemos e lírios, ele correu de volta. O prefeito trouxe boas notícias. Os moradores apoiaram o plantio de flores no caminho Kingshi. Assim, Lin Feng pegou Sandshrew, rato astuto, emprestado do vovô Qin e chamou Servine para ajudar. Eles passaram a tarde limpando ervas daninhas, virando o solo e usando um pouco de Kela dourado, fertilizante. Obrigado, Sandshrew. Lembre-se de vir jantar aqui hoje à noite. Vou fazer macarrão de frutas vermelhas apimentadas para você, rato astuto. Isso. Pensando no sabor azedo e picante, o Pokémon engoliu a seco, assentindo de forma reservada, imitando a humildade do vovô Qin. Lin Feng riu e viu o pequeno voltar para casa usando o rolo compressor, para ir mais rápido. Chicote de cipós. Muito bonito. Perguntou Servine sobre as flores. Sim. Pokémon como Floette vão valorizar cada flor, respondeu Lin Feng. Vamos para casa também. No caminho, ele tentou acariciar Servine de novo. Dessa vez, ela apenas olhou impotente e permitiu o carinho. Acima deles, o ar ondulou como a superfície da água. Iu, sons leves de risadas ecoaram. As ondas de ar varreram o céu e pararam em um pinheiro. No segundo seguinte, o grupo de Desped de Yoto que descansava ali passou a ter 11 membros. O novo integrante era idêntico, e os outros nem notaram a mudança ao voltar para casa. O quê? 3.000 a menos de novo hoje. Lin Feng olhou para Rotom, chocado. Há algum problema com a vigilância? Rotom balançou a cabeça, ofendido. Loto, sem problema. Não vi ninguém saindo sem pagar, mas faltam 3.000. Gardevoir também franziu a testa. Ela não sentira nada em comum. Lin Feng decidiu esperar até o dia seguinte antes de pedir o Lucario do tio Liang emprestado. 14 de agosto. Ao acordar, Lin Feng encontrou uma pedra da água de grau D no caixa e entrou em contemplação.
Pedra da água, grau B. Descrição: uma pedra com energia pura do tipo água, capaz de induzir a evolução em certas espécies. Ele teve uma nova perspectiva. Como o visitante trocava itens que valem 6 dígitos por apenas 3.000 yuans em cubos de energia, talvez não fosse tão ruim. Mas a curiosidade o corroía. Seria um Pokémon com invisibilidade nata? Um Victini? Uma Latias? Espero que tenha gostado. Se puder deixar o like e comentar o vídeo vai me ajudar muito. Se inscreva também para acompanhar essa e outras novelas que lançarei no futuro. Até a próxima, pessoal.